Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim comentar o livro Meu Companheiro de Estradas e Outros Contos, do Maxim Gorky, que é um dos escritores que eu mais amo. E eu vejo que ele é pouco conhecido aqui no Booktube, pelo menos pouco comentado, tanto os romances dele, né, A Mãe, Infância, que são livros que eu amo, como esse escritor que escreveu sobretudo no começo do século XX. Essa minha edição aqui tem uma orelha extraída do livro do Carpo, História da Literatura Ocidental, né, aquele conjunto de 10 volumes, e tem um prefácio muito legal do Boris Schneider. Como quase todos os livros de contos, tem contos muito bons, tem contos um pouquinho mais fracos, não, mas se fosse para sugerir assim 3 contos, os meus preferidos, essa edição aqui tem 18 contos. O conto 26 e Uma, que é um conto assim maravilhoso, que quando eu terminei de ler eu falei, não, esse aqui é um dos meus preferidos, acho que é o 5º conto. E depois eu fui ver que naquele livro Clássicos do Conto Russo, o escolhido do autor, do organizador daquele livro, um dos contos escolhidos é o 26 e Uma do Gorky. Então, tem um também chamado Por Desfastio, que também é muito bom, e também um chamado No Outono, Certa Vez no Outono. O Gorky foi um escritor muito pobre, da classe trabalhadora, da classe... Tanto é que o livro dele, Infância, tem alguns elementos autobiográficos, mas ainda assim ele conseguiu se intelectualizar, ele conseguiu adquirir ali uma erudição e escreveu muito. Escreveu tanto romances, contos, escreveu também bastante jornais. Então, uma das características do Gorky é que os seus personagens geralmente são... Aqui, tanto nos livros dele que eu já li, como nesse daqui, que é um conjunto de contos. Geralmente são pessoas muito pobres, prostitutas, vagabundos, mendigos. Aqui nesse livro a gente tem vários personagens que são pessoas que estão em situação de rua, que estão em mendicância. E ele faz um retrato muito interessante, muito rico, a respeito da situação do homem russo comum, né? Isso é uma coisa que está presente muito na Infância, no livro A Mãe. O Schneider vai falar que uma das dificuldades de falar do Gorky é que muitas vezes a opinião das pessoas vem muito contaminado pela sua ideologia. Então assim, se você concorda ideologicamente com o Gorky, você vai gostar, se você não concorda, você não vai gostar. E muitas vezes esquece de analisar a sofisticação literária do autor. O Boris Schneider, por exemplo, diz assim: pois se existe algo de muito importante a extrair dos livros de Gorky, é uma lição humana, de sinceridade que raia, às vezes, ao desespero, de afeto desmedido pelo semelhante, de uma entrega de toda a personalidade à busca da verdade e da justiça. Essa atitude encontrou expressão tanto nos seus contos como na novela. Essa intensidade e veemência marcam toda a escrita gorkiana. Uma coisa que me fascina ao ler o Gorky é que ele mostra esse painel da Rússia pré-revolucionária, da Rússia czarista, né? Tem um conto aqui, que também é um dos meus preferidos, que chama-se 9 de Janeiro. E pra quem não sabe, essa data ficou conhecida como Domingo Sangrento, né? Quando pessoas ali, apoiadas por um padre, foram em frente ao Palácio de Inverno pedir pro czar melhores condições de vida para os operários que estavam sofrendo muito e eles foram massacrados, né? É um conto, assim, muito interessante que o Gorky vai mostrar, ele vai construir toda essa atmosfera das pessoas indo em frente ao Palácio de Inverno e tudo mais. E ele também mostra muito a cultura russa, a relação, por exemplo, do antissemitismo. Tem um conto aqui que fala sobre o antissemitismo, o alcoolismo, a questão da mulher, né, o patriarcado, a questão da exploração dos mujiques aqui. O Carpo, eu queria ler pra vocês essa parte aqui, que tá na orelha, que ele fala assim: o estilo de Gorky, simples, direto, parecia tipicamente naturalista. Contudo, era diferente. O estilo do jovem Gorky é o de Chekhov, mas o decadentismo de Chekhov serviu-lhe para apurar a sensibilidade estilística. Gorky cumpriu para as camadas baixas do povo russo a mesma missão que Dickens cumpriria para as classes médias da Inglaterra. São muitos personagens que estão caminhando, muitas vezes é narrado em primeira pessoa, um personagem que está olhando o que está acontecendo e está relatando pra gente, um personagem caminhando e vendo uma mulher ser espancada. E ele mostra, isso daqui era muito comum em 1800, acho que é 1870, por exemplo. Ele falou, eu vi isso acontecer, eu vi uma mulher sendo levada, amarrada num cavalo, e esse conto assim é incrível, porque ele vai falar sobre como que o cavalo estava se sentindo perante aquilo, né? Então ele faz uma espécie de antropomorfização daquele cavalo. Crianças também que tem que mendigar, que sofrem maus tratos por pessoa.
E é legal essa edição porque no final, quando o Schneider comenta sobre os contos, ele vai falar um pouco sobre a recepção também. São comentários muito breves, tá, gente, sobre cada conto. Tem alguns que tem 3 linhas só de comentário. Mas é legal porque a gente vê, por exemplo, tem alguns contos que o Tolstói comentou, que o Chekhov comentou, né? Inclusive eram autores que serviam de inspiração pro Gorky. E já tendo lido alguns contos do Chekhov, eu percebo muitas semelhanças, né? Porque são muitos contos que não acontecem nada. Escritores russos é uma escrita um pouco mais direta, não tem muito floreio, e muitas vezes não tem grandes acontecimentos em relação a enredo, né? É tudo construído ali na construção de uma atmosfera, nos diálogos entre os personagens, né? Tem um aqui que fala de um menino que ele estava indo num encontro de intelectuais e ele ficava ouvindo vários filósofos falando e ele ficava fascinado por aquilo, mas ao mesmo tempo ele não entendia. E quando você já leu um pouquinho sobre a história da Rússia, que é o meu caso, eu não conheço muito, eu ainda quero ler mais e aprender mais, mas algumas coisas que eu já li sobre a construção do povo russo, né, a mistura de povos, algumas questões em relação a hábitos, a própria história, né, tanto, sobretudo pós 1905, espaço-tempo que o Gorky constrói, eu quero aprender muito mais sobre isso, porque cada vez mais que eu leio literatura russa, compreendendo um pouco mais esse tempo e espaço que os autores estão tratando, eu consigo apreciar muito mais e consigo entender os elementos, né? A questão da neve, do frio, sobretudo das estepes aqui. Quase todos os contos se passam aqui. Tem um conto muito legal de trabalhadores numa ferrovia de trem, aí aquele marasmo daquela vida, aquele marasmo que nada acontece, mas de repente uma coisa acontece. Isso é uma coisa muito presente nos contos e na obra do Gorky. Personagens empobrecidos, embrutecidos, que cometem algumas atrocidades em decorrência da sua condição, né? É como se o Gorky estivesse falando, eles não tinham possibilidade de ser melhor que aquilo. É uma miséria física, é uma miséria existencial, e isso é uma coisa que o Gorky relata muito bem. Por isso que é um escritor que eu amo tanto e que eu quero ler outras coisas dele cada vez mais, porque Gorky é necessário, a gente consegue fazer muitos paralelos, guardadas as devidas, né, diferenças, com a relação do patriarcado e da exploração em outros cantos do mundo, né? Então, assim, gente, recomendo muito, muito esse livro aqui do Gorky, Meu Companheiro de Estrada e Outros Contos. Recomendo também os romances, Infância, A Mãe, e aqui o Boris Schneider falou, até quero ler essa parte, gente, dá vontade de ler várias partes, né? Mas ele diz assim: ainda estamos demasiado perto do impacto emocional que os seus escritos provocaram não só na juventude russa da época, mas também nos jovens de quase todo o mundo. Gorky não foi apenas uma das expressões mais elevadas da tendência para a apresentação revolucionária dos problemas sociais, com um misto de realismo e romantismo, de narração e desafio, que constitui uma das correntes importantes da literatura surgida em fins do XIX e no começo do XX. A influência exerceu-se também no sentimento de uma radicalização do público, mas, de um modo geral, eu achei que valeu muito a pena a leitura, gostei muito de ter lido os contos desse autor, e, enfim, espero que você também goste e também vá atrás aqui desse livro. Obrigada e até a próxima!